Nessa noite nós estaremos falando sobre algo importante na nossa vida. E é algo que nós somos conduzidos exatamente à história de Jesus. O tema que Deus colocou em meu coração para ministrar essa noite sobre a igreja é ressurreição. Vamos falar isso? Ressurreição. Mais uma vez? Ressurreição. Ressurreição. Geralmente quando nós falamos de ressurreição, geralmente nós somos levados a pensar, mas espera lá, para algo ressurgir, algo precisa estar morto. Só que na verdade, quando nós falamos de ressurreição, nós estamos falando de algo completamente abrangente. Por quê? Ressurreição fala de esperança. Ressurreição fala de determinação. Ressurreição fala de algo que verdadeiramente, aparentemente não tinha mais jeito e passa a ter jeito. E ressurreição faz parte do avivamento. Porque na verdade, através da ressurreição de Cristo é que nós temos a oportunidade a sermos conduzidos a um avivamento. E nessa noite nós estaremos entrando na história de um homem, porque a Bíblia ela é recheada de histórias, ela é marcada por histórias. Eu amo dizer isso. E por que a Bíblia é cheia de histórias? Exatamente para nos ensinar a viver a nossa história aqui na terra. Você está entendendo isso aqui? Amém. Eu e você vivemos uma história. A cada dia, cada passo que nós damos, cada escolha que fazemos, cada palavra que liberamos, nós estamos escrevendo uma história em nossa vida. E a Bíblia ela é cheia de histórias. Histórias de pessoas que fracassaram, histórias de pessoas que foram bem-sucedidas, história de pessoas que conseguiram vencer, história de pessoas que foram derrotadas. A Bíblia é cheia por essas histórias. E é exatamente assim a vida da gente. Umas histórias nós observamos são histórias de vitória, outras histórias são histórias de derrota. E nessa noite nós estaremos falando acerca da história de 3 personagens. 3 pessoas estão envolvidas aqui principalmente nessa história. É uma história de 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão. Lázaro. A Bíblia conta acerca de 2 mulheres, e é exatamente isso. Eu convido você a abrir comigo essa noite sua Bíblia em João, no capítulo 11. João, no capítulo 11. E nessa noite, eu quero trazer ao seu coração um entendimento acerca da ressurreição. Eu pergunto para você, quantos aqui essa noite querem que algumas coisas venham ressurgir na sua vida, amém? Amém. Todos nós. Todos nós. Mas eu preciso que você entenda algo essa noite. A ressurreição ela é resultado de uma morte. Eu vou repetir isso aqui essa noite. A ressurreição ela é resultado de uma morte. Para que algumas coisas na sua vida venham ressurgir, algumas coisas precisam morrer, queridos. Aleluia. E é isso que Deus quer trazer para nós. Ele quer trazer verdadeiramente um avivamento a esta igreja. E não só a esta igreja, mas a cada pessoa, a cada igreja representada aqui. Seja de Recife, seja de São Paulo, seja do estado, de onde você veio nessa noite, do lugar de onde você veio. Deus quer trazer ressurreição à sua vida. Deus quer trazer ressurreição a algumas áreas da sua vida. Mas eu preciso que você entenda essa noite que a ressurreição ela é fruto de áreas que estão mortas, que precisam morrer em sua vida. De áreas, de atitudes, de práticas que precisam, que devem morrer em nossa vida. Para que através da morte dessas áreas, Deus encontre espaço em nós para liberar a palavra de ressurreição. Aleluia. E a Bíblia conta exatamente assim. Começa a contar assim para nós a história. João 11 diz assim: havia um homem chamado Lázaro,
Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. A Bíblia diz que ele ficou doente. Versículo 2. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara um perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Versículo 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Eu vou repetir esse texto, porque essas são as palavras de Jesus. E eu convido você essa noite, e durante toda a trajetória da sua vida, a dar mais atenção às palavras que Jesus libera sobre você. Porque muitas vezes, nós ouvimos Deus falar conosco, e nós temos uma tendência a dar atenção apenas àquilo que nos interessa. Você está entendendo isso aqui essa noite? Geralmente nós focamos nas palavras que nos interessam. Geralmente nós damos a maior atenção àquelas palavras que são importantes para nós. Mas eu quero te dizer, querido, um respirar de Jesus é importante para nós. O silêncio de Jesus é importante para nós. O carinho de Jesus é importante para nós. Tudo que Ele fala, faz, é importante para a nossa vida. E nós precisamos dar atenção a todos os detalhes do nosso relacionamento com Ele. E a Bíblia diz que quando essa notícia chega até Jesus, a primeira resposta de Jesus, a primeira reação de Jesus a essa notícia é dizer exatamente essas palavras. Olha o que diz aí. O versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Então, é como se nesse momento Marta e Maria ficassem assim. Jesus disse que Lázaro não ia morrer. Jesus falou, está falado. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Nosso irmão estava doente, nós já estávamos preocupadas, porque era uma doença séria, era uma doença que nos deixou assim, até o ponto de mandarmos alguém noticiar Jesus, dizendo: olha, Lázaro está doente, Jesus. Mas graças a Deus, Jesus disse que essa enfermidade não é para a morte, que essa enfermidade não é para dar fim, dar cabo à vida de Lázaro. Então nós podemos ficar tranquilas, porque se Jesus disse, vai acontecer. Eu quero dizer para você que essa noite isso é uma verdade. Se Jesus disse, vai acontecer. Ainda que não esteja acontecendo, vai acontecer. Ainda que as coisas estejam mostrando ao contrário, vai acontecer. Ainda que você não esteja vendo, vai acontecer. Ainda que você esteja sendo zombado, ainda que a decepção venha no seu coração, ainda que as situações mudem completamente ao contrário acerca do que Jesus disse, mas querido, eu quero dizer para você, a situação ela vem e ela passa, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre na nossa vida. Aleluia! É Deus maravilhoso! Jesus disse. Olha para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso e diz: Ele disse. Ele disse. Eu quero te dizer, querido, com Deus, nós não precisamos tanto assim da provisão financeira, se nós temos uma palavra. A palavra é mais importante do que a provisão, porque existem muitos que têm a provisão, mas não têm a palavra liberada. Tem muitos que têm condições de fazer tantas coisas, mas não conseguem obter um êxito permanente, porque não tem uma palavra liberada sobre eles. E a Bíblia diz que quando aquela notícia chega até Jesus, aquelas mulheres estavam precisando de uma resposta. E olha o que
o que a história mostra para nós. Olha o que acontece no decorrer. Após elas receberem essa informação de que a doença não era para a morte, isso levou Marta e Maria a fazer o que, gente? Descansar, não é assim? Relaxar. Se não é para a morte, então vai passar bem rápido este problema. Se não é para a morte, então vai passar de uma forma tranquila. E a Bíblia diz, no versículo 5, acompanhe aí comigo, dizendo: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. A Bíblia diz que Jesus amava. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: Ele te ama. Diz para ele: hello. Você sabia que Jesus te ama? Te ama. Ele te ama. Agora veja bem, querido. Existe uma diferença muito grande entre você ouvir essa palavra dizendo que Jesus te ama e você ter uma consciência nas suas entranhas do amor dele. É muito diferente. Haja visto que o principal do amor não são as palavras, não é assim? Geralmente quando as pessoas estão namorando, né? Você fala que ama. Eu te amo. Mas aí acontece tantas situações. As coisas saem do controle. O relacionamento não sai do jeito que você esperava. E parece que o amor vai acabando. E parece que no namoro as coisas ali vão mudando. E aí chega um momento que você diz: eu me enganei acerca do teu amor. Por quê? O amor, ele não é respaldado principalmente pelas palavras. O que consiste o amor, o que sustenta o amor, são as atitudes, é a convicção que nós temos a cada dia acerca deste amor, que nós professamos ter. E a Bíblia diz que Jesus amava Marta, a irmã de Marta, e amava Lázaro. Ele era apaixonado por aqueles três. Jesus tinha um amor sobrenatural sobre aqueles três, assim como Ele nos ama, assim como Ele é apaixonado por você, assim como Ele é apaixonado por mim. Jesus me ama. Mas o fato dele me amar não quer dizer que eu vou estar munido, blindado de passar situações que eu não esperava passar na minha vida. E isso você precisa entender. Porque o verdadeiro amor não é aquele que sempre está em bonança. O verdadeiro amor, ele é revelado em momentos de tempestade. O verdadeiro amor, ele é evidenciado em momentos em que as coisas estão mais contrárias. O verdadeiro amor, ele verdadeiramente, genuinamente, ele é enxergado, ele é evidenciado em momentos em que nós não conseguimos ver nenhuma outra alternativa a não ser aquele amor. É quando nós não temos mais nada a não ser o próprio amor. A Bíblia diz que Jesus é apaixonado pelos três. E o texto continua dizendo: no entanto, diga comigo, no entanto. Sabe o que essa palavrinha aqui quer dizer, no entanto? Quer dizer que, apesar de Jesus dizer que Lázaro não iria morrer, que aquela enfermidade não era para a morte, apesar de Jesus amar Marta e Maria, isso que significa esse no entanto. Diz assim, versículo 6: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde ele estava. É tão interessante na vida da gente, que quanto maior a necessidade que nós temos, mais nós queremos que Deus seja fast food para nós. Uma comida rápida, uma resposta imediata. Não é assim? Quanto maior a necessidade, mais nós...
vai gerando em nós um desespero, vai gerando em nós um sentimento de que Jesus, será que você não está me ouvindo? Só que Jesus manda um recado para aquelas mulheres. Ele diz, ele libera uma palavra e ele se demora ali 2 dias. Aí você me pergunta essa noite, pergunta para mim, pastor, que amor é esse? Pergunta, vai perguntar aí. Que amor é esse? Porque, pera lá, geralmente nós achamos que o fato de Jesus nos amar é comprovado quando nós oramos e recebemos as coisas do jeito que nós queremos, na hora em que nós queremos, exatamente como nós esperamos que Deus faça, porque afinal de contas Ele me ama. Só que quando Deus nos escolhe, e quando Deus sela a nossa vida dizendo, isso que você está passando é para a manifestação da minha glória, Deus diz para você, espera aí um pouquinho. Porque para que a minha glória seja manifesta na sua vida, é necessário que você passe por um momento de provação. Para quê? Para ensinar você a ser um homem e uma mulher melhor. Qual é o propósito, pastor? Por que, pastor, Jesus se demora ali 2 dias? Eu quero te dizer, querido, se nós não aprendemos a enfrentar situações contrárias em nossa vida, nós não teremos testemunho da manifestação de Deus para contar. Quanto maior é a necessidade, maior é o gosto da vitória, maior é o testemunho que você pode contar, e mais ainda a manifestação da glória de Deus vem sobre a sua vida. As pessoas vêm, sabe por quê? Na vida de todo mundo aqui existem coadjuvantes, pessoas que estão observando aquilo que você está passando, aquilo que você está sentindo, vendo o seu semblante caído. Por que você está triste assim, Marta? Maria, o que foi, menina? Pois é, meu irmão está doente. Ele está acometido de uma doença muito grave. O que está acontecendo, gente? Eu estou passando por uma situação que eu não sei como sair dela. O que está acontecendo, David? Olha, eu estou sentindo algo assim estranho. Está acontecendo algo estranho. Algumas portas se fecharam para mim. Eu estou desesperado. E foi o que aconteceu com essas mulheres aqui. Elas queriam que o mais rápido Jesus se movesse em favor delas. Elas queriam que de imediato Jesus viesse de encontro a elas. Elas queriam que a resposta viesse de imediato. Mas na verdade, a resposta que elas queriam era exatamente isso aqui: que Jesus saísse de onde ele estava e viesse até elas. Mas ao invés de Jesus sair e vir até elas, ele mandou a sua palavra. Ele liberou a sua palavra. Sabe aqueles momentos em que nós mais precisamos da presença dele e que parece que nós não estamos sentindo nada? Ou sou só eu que passo por isso? Sabe aqueles momentos em que nós mais precisamos da resposta dele e parece que o céu está de bronze? E parece que Deus se silenciou. O que está acontecendo? Mas aí nesse momento eu abro a palavra e ele libera palavras sobre a minha vida. Ele libera palavras sobre a minha vida. Escute aqui essa noite. Eu e você precisamos entender o valor que há nas nossas palavras. Não foi isso, pessoal, que nós aprendemos ali no Moriá? Eu dizia para o pessoal no Moriá que as palavras são tão importantes e elas têm uma autoridade tão sobrenatural que a cruz foi selada com uma palavra. Jesus foi crucificado, passou por tudo o que ele passou,
Mas o selo da cruz, o decreto da cruz foi uma palavra. Só que naquele momento, pastor, palavra não é remédio para curar ninguém. Pastor, Lázaro está doente, ele não precisa de palavra, pastor. Ele precisa de uma imposição de mão de Jesus. Ele precisa de um cuidado mais próximo de Jesus. Querido, o fato de você não estar enxergando não quer dizer que ele não esteja se importando, não quer dizer que ele não esteja presente, não quer dizer que ele não esteja movendo. Existe uma canção que diz: quando ele fica em silêncio, é que ele está mais trabalhando em seu favor, mais cuidando de você, mais zelando pela tua vida. Mas Jesus demorou 2 dias. 2 dias. Diga comigo, por que ele demorou? Por quê? Exatamente porque essa enfermidade era para a manifestação da glória dele. Eu convido você, no nome de Jesus, a se tornar um filho de Deus, que crê tanto no poder dele, que na maior dificuldade que você enfrentar, você seja capaz de pôr o seu joelho no chão e dizer: Jesus, eu não estou entendendo nada, mas eu estou aqui para buscar do Senhor. Qual é o propósito do David estar passando isso que ele está passando? Porque existe um propósito. Mas por que existe um propósito? Porque Romanos 8:28 diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Agora olha o que a Bíblia diz: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Deus quer que eu e você encontremos possibilidades onde não existe possibilidades. Deus ama agir em meio às impossibilidades. Deus ama agir quando esgotaram as nossas alternativas, quando os remédios não resolvem mais, quando as situações não resolvem mais, e nós dizemos: Senhor, você está demorando demais. E Jesus demora 2 dias ali. E no versículo 7 a Bíblia diz: depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. E estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Versículo 12: seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Versículo 13: Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Agora pega lá, olha bem. A Bíblia diz aqui que Jesus, quando diz que Lázaro adormeceu, ele estava falando da sua morte. Diga comigo: o cara morreu. Morreu. Geralmente nós ouvimos um ditado que diz assim: para tudo tem jeito, só não tem jeito da morte. Se esse relógio quebra, eu coloco ele para arrumar, vai ter jeito. Nem que tenha que trocar tudo, mas vai ter jeito. Se o tênis fura, vai ter jeito. Se a calça rasga, vai ter jeito. Vai ter jeito. Se um braço quebra, vai ter jeito. Agora, para a morte, como é que nós fazemos? Deus me trouxe aqui essa noite, querido, para dizer para você que entrou nesse lugar dizendo: não tem jeito. Eu te pergunto: você está morto? Se você está vivo, tem jeito sim. Tem jeito sim. Porque Jesus disse: eu vou lá acordar alguém que está morto, porque ainda que esteja morto, viverá.
Só que vai explicar isso para a irmã de Lázaro. Vai explicar isso. Vai chegar para a irmã do defunto e falar: pois é, Jesus falou que ele não ia morrer, mas ele morreu. Pois é, Marta e Maria, vamos ajoelhar aqui agora e agradecer a Jesus, porque Ele sabe de todas as coisas. Ela ia falar talvez: cala a boca, deixa eu curtir a minha dor, deixa eu sentir o meu luto nesse momento. Porque quando parece que as coisas estão indo contrárias àquilo que Deus prometeu a nós, uma das primeiras coisas que batem na porta das nossas emoções é a decepção, é o desânimo, é o sentimento de abandono, é o sentimento de que o amor de Deus por você fracassou, é o sentimento de que Deus não está mais se importando com a tua vida. É por isso que essa noite eu vim pregar para um grupo de pessoas dizendo: eu e você precisamos proteger as nossas emoções, porque as nossas emoções são bombardeadas constantemente com pensamentos que vêm contrários à vontade, ao projeto de Deus. Tanto que diz para nós que quando Jesus chega na cidade, Lázaro, além de estar morto, como diz aqui, o cabra já estava enterrado. Já estava debaixo da terra, os bichos comendo. Se a Bíblia está falando, é porque aconteceu. Eu não sei, querido, qual vai ser a história que eu e você vamos escolher, ou que você vai escolher para a tua vida. Mas se fosse necessário escrever algum outro livro contando as histórias, a expectativa de Deus é que a minha e a sua história estivessem escritas lá, por aquilo que nós marcamos a nossa passagem por essa terra. E a Bíblia diz que quando Jesus chega ali, ele chega até aquela cidade dizendo: eu tenho que acordar Lázaro. Lázaro morreu. E aí ele entra. Naquele momento em que ele chega ali, ele se encontra diante de um quadro de morte, não é assim? Onde a morte não há festa, onde a morte não há sorrisos, onde a morte há um semblante caído, onde a morte há um lugar de frieza, onde a morte o silêncio toma conta. Onde a morte, as pessoas se isolam, ficam reflexivas, pensando bastante naquilo que aconteceu, ainda mais diante de uma aparente promessa não cumprida de Jesus na vida dessas mulheres. E veja bem, eu não estou falando de qualquer crentinha, não. A Bíblia não está falando aqui, gente, de qualquer pessoa, não. A Bíblia está dizendo de uma mulher que um dia pegou, juntou o salário do ano inteiro, comprou o perfume mais caro, quebrou esse perfume, lavou os pés de Jesus e enxugou os pés com os cabelos dela. A Bíblia está falando aqui de uma mulher que fez uma das maiores adorações a Jesus na Bíblia. Só que é tão interessante que quando Jesus chega ali, aquelas mulheres estão em um quadro de decepção. Diga comigo: decepção. O versículo 17 diz: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Agora, se você voltar um pouquinho antes no texto aqui, a Bíblia diz para nós exatamente isso, que quando Jesus chega até ali, que quando Jesus ele vem até Marta e Maria, quando ele chega na cidade, e é chegado até aquelas mulheres a notícia de que Jesus se encontrava na cidade, de que ele já estava presente ali. Olha o que acontece aqui.
No versículo 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. A Bíblia diz que ele foi encontrá-lo. Agora olha o finalzinho do texto, olha que interessante. A Bíblia diz: mas Maria ficou onde? Ficou em casa. Quando a visita chega, o que é de praxe, de educação nós fazemos? Nós íamos receber a visita na porta. Quanto mais é o amor, quanto maior é o amor que você sente pela visita, você vai ali na euforia. Eu imagino ali Chiquinha recebendo. Assim, toda empolgada, feliz. A Bíblia diz que quando Jesus chega ali diante de Marta e Maria, Marta vai encontrar com Jesus. Ela vai receber Jesus, mas Maria fica em casa. Sabe o que isso mostra pra gente? Que aquela mesma Maria, que um dia foi capaz de adorar Jesus com algo sobrenatural, com aquele perfume, enxugando os pés com os cabelos, ela estava decepcionada, em casa, em um lugar de depressão, em um lugar se sentindo ali injustiçada. Em momentos de crise é que a nossa fé é colocada em prova, querido. E Deus quer levantar aqui uma igreja que vive a verdade do Evangelho. Por isso nessa noite, tudo que é engano, tudo que é mentira, tudo que é duplicidade na sua vida, vai morrer, para que a ressurreição da glória de Deus entre na tua vida, em nome de Jesus. Queremos o avivamento? Queremos, mas o avivamento passa antes por uma mudança, passa por restauração, passa por transformação, passa por cura, porque aí a ressurreição vem, querido. E quando a ressurreição vem, por onde nós passamos, nós nos tornamos testemunhas da glória de Deus. Ela estava em casa. Eu me imagino aquela mulher ali, decepcionada, prostrada. Eu pergunto para você essa noite: quantas vezes as situações já fizeram você se prostrar? Quantas vezes? Agora eu costumo dar um exemplo. Chega aqui, pastor Antônio, por favor. Vamos subir aqui para que todo mundo consiga ver. As situações vêm diante de nós. E nesse momento as nossas emoções começam a ser bombardeadas por pensamentos do tipo: Deus abandonou você. Você já não tem mais forças para lutar acerca dessa situação. Acabou. Não tem jeito mais. O fato de Maria ter ficado em casa quer dizer que ela estava exatamente assim, decepcionada, marcada. E é exatamente a mesma decepção que visitou Maria é que nos visita, que vem bater na porta das nossas emoções, dizendo para você: lembra do jejum que você fez e Deus não te respondeu? Lembra daquela semente que você plantou e ela não frutificou? Lembra daquela campanha que você fez e o irmão do seu lado viveu o sobrenatural e não aconteceu nada com você? Eu estou falando algo aqui para algumas pessoas essa noite, querido. O Espírito Santo de Deus está falando algo aqui com a gente? Amém. Estava diante de um quadro de morte. Maria estava prostrada. Agora observe bem, o pastor Antônio está aqui, de pé. O fato dele estar de pé, eu não consigo pisar nele. Eu posso tentar encostar o pé nele, mas eu não consigo pisar nele. A palavra declara
que Jesus veio com o propósito de esmagar a cabeça da serpente. Em Gênesis 3,15, Deus libera uma ordem dizendo: da descendência dessa mulher vai vir aquele que vai esmagar a tua cabeça, Satanás. Agora surge uma situação, e o pastor Antônio, que é um homem de Deus, ama Jesus, ele toma um baque com essa situação. Ele se vê diante de algo que ele não sabe mais o que fazer, em que parece que Jesus não está se importando com o que está acontecendo. E aí, geralmente, qual é a reação que nós temos? Ele se prostra diante da situação. Agora veja bem como fica mais fácil pisar no pastor Antônio. Eu posso aqui, licença pastor, me sentar em cima dele, fazer dele o meu cavalo. Isso. Aí surge uma outra situação. Sabe aquele negócio? Parece que assim, a tempestade ela está tão grande que parece para nós assim, vai melhorar. E quando parece que vai melhorar, surge uma outra situação maior ainda. E nós falamos, meu Deus! Eu não sei você já passou por isso, querido? E aí surge outra situação e o pastor Antônio se prostra mais ainda. Nesse momento aqui, eu posso andar sobre ele, eu posso caminhar sobre ele, eu posso pisar em cima da cabeça dele. Eu quero te dizer, querido, o diabo quer aproveitar as oportunidades de decepções nas nossas vidas para inverter o papel daquilo que Deus já liberou como decreto sobre nós. Por isso aqui nessa igreja, em nome de Jesus, eu profetizo que nessa noite vai sair um povo que vai se prostrar sim, mas é diante da presença de Deus, não mais diante da dificuldade, não mais diante da necessidade, não mais diante da dor, não mais diante da afronta, não mais diante da resposta que não recebeu. Aleluia. Porque nesse momento Satanás começa a pisar. Ele começa a fazer de você um nada. Ele começa a dizer, seu idiota, sua fé não valeu de nada. Você foi um bobo. É por isso que quando nós vamos conversar com muitas pessoas aí na rua, existem muitos desviados, porque estão decepcionados. A decepção está consumindo as pessoas como um câncer. Mas a ressurreição do Senhor, quando ela entra, ela nos toma pela mão e Jesus nos ergue, dizendo, filho, eu te levanto para você voltar a caminhar, assumir a posição pela qual eu preparei para você. Escute isso aqui. Sabe por que eu e você não podemos estar prostrados? Porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. E filho conversa com o pai olhando dentro dos olhos. Filho conversa com o pai olhando dentro dos olhos. Filho conversa com o pai olhando dentro dos olhos. Deus não quer que você chegue diante dele assim. Você é filho. Você é filho. Deus não é o teu pai terreno que você precisa abaixar a cabeça para falar com ele porque você tem medo. Não, Deus é o teu pai celestial. Ele é apaixonado por você. Ele te ama como ele amava Marta, Maria e amava Lázaro. Marta não quebrou um perfume. Marta não fez uma adoração sobrenatural. Mas a mesma Bíblia diz que Marta escolheu a boa parte, a melhor parte, que foi a parte de chegar diante da presença do Pai, de olhos erguidos, dizendo, Pai, eu estou aqui, você está vendo as lágrimas nos meus olhos, eu estou sofrendo, mas eu estou diante do Senhor, dizendo, eu creio, você lembra das palavras que você disse para mim? Você lembra do que você falou para mim, Pai? Aleluia. Glória. Aleluia. Porque de cabeça baixa, você não consegue sentir o socorro que vem do olhar de Deus para você. De cabeça baixa, você não consegue enxergar a esperança que brota direto dos olhos do Espírito Santo de Deus para você.
De cabeça baixa você só enxerga o chão. E chão um dia está limpo, outro dia está sujo. Mas os olhos de Deus nunca deixam de brilhar. Os olhos de Deus nunca deixam de dizer para você: filho, pera lá, por que você está prostrado aí? Você esqueceu do que um dia eu te falei? Ah, Deus, mas e a semente que eu plantei? Você já parou para pensar que os seus netos vão colher dessa semente? Você já parou para pensar que os seus bisnetos vão colher dessa semente? Deus, eu preciso dela hoje. Eu preciso dessa semente hoje. Eu quero dizer para você, querido, se você plantou uma semente no Senhor e ela não frutificou, pode ter a convicção que Deus sabe que as gerações suas que estão por vir vão precisar dos frutos dessa semente mais do que você. O que eu posso te garantir é que Deus não vai deixar você morrer sem nada. O que eu posso te garantir é que Deus não vai deixar você morrer sem uma esperança sendo renovada dentro do seu coração. Sabe por quê? O céu não é lugar de tristeza. Deus não quer que você chegue naquele lugar rastejando. Lá é lugar de regozijo. Lá é lugar de esperança. Lá é lugar em que a festa, o louvor, o regozijo transborda em abundância. Aleluia. Mas Maria ficou em casa, decepcionada. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela aí, profetiza Deus sobre a vida. Olha para ela com um olhar de profeta, sabe? Profeta em autoridade, dizendo: essa é uma noite em que Deus vai nos levantar de qualquer sentimento de decepção, de prostração, de desânimo na nossa vida. Diz para ele: você crê? Então toca aqui na minha mão. Bate aí na mão dele. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E o texto continua dizendo: Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedir. Sabe quais são essas palavras? Palavras de esperança. Você está entendendo por que ela foi encontrar com Jesus? Porque ela tinha esperança. Esperança. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Aleluia. Aí lá vem a tal da dúvida. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E aí Jesus disse para ela assim: você não está entendendo, minha filha. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: você não está entendendo. Você precisa entender melhor o que Deus está falando. Precisamos ou não precisamos, gente? Precisamos entender. Se nós entendemos melhor, nós desfrutamos melhor. Se você entende uma direção completa, você chega no lugar certo, na hora aparente programada, sem passar por problemas maiores. Agora, se nós captamos a informação pela metade, esse percurso vai ser muito mais longo do que deveria ser. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: Deus quer facilitar as coisas na tua vida. Tem uma música do Tades que diz: é fácil demais viver em paz. A gente é que complica tudo. É assim. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: larga de ser complicado, meu irmão. Pastor, Deus falou, mas
Deus, eu sei que você falou, eu sei que você prometeu, mas tem isso. Ou você acha que quando Deus te prometeu, Ele não sabia tudo aquilo que você não tinha nas mãos para que acontecesse? É verdade, Jeová. Aleluia. Ele conhece tudo. E ali Jesus disse para a mulher: ei, seu irmão vai ressurgir. Nessa hora era para ela. Só que ela fala: legal. Ele vai ressurgir no dia do último, do juízo final. Ela não entendeu. E Jesus continua com aquela paciência, com aquele amor que Ele tem com a gente, explicando novamente: minha filha, você vai entender. Disse-lhe Jesus, no versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aí Jesus pergunta: ei, você crê nisso, minha filha? Aí, olha o que ela diz, versículo 27. Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isto, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Diga comigo: os curiosos estavam ali. Tanto curioso, né? A vida da gente é cheia de curiosos. Mas sabia que os curiosos são importantes? Porque são exatamente eles que estão ali para presenciar a glória de Deus na nossa vida, a manifestação do poder de Deus na nossa vida, o cuidado de Deus na nossa vida. O curioso está lá: deixa eu ver o que vai acontecer, quais são as cenas do próximo capítulo. Porque eu quero te dizer, querido, a nossa vida precisa ter curiosos. Porque os curiosos não estão vendo Deus, não estão vendo Jesus. E o que os curiosos pensam de Deus é exatamente o que eles estão pensando através do seu e do meu estilo de vida. E aí? É sério ou não é? Qual tipo de influência nós temos exercido na vida dos curiosos, das pessoas que estão em nosso redor? Familiares, vizinhos, amigos? E vai aquela cambada, aquela galera atrás dela, e já vai chorar. Olha o desespero dela, saiu até correndo. Vamos lá, porque se ela der um troço nós temos que socorrer. Vamos correr atrás dela. E vai eles, vai aquele tanto de gente. Versículo 30. Versículo 32, perdão. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés. Agora, observe comigo. Ela saiu do lugar de prostração na casa dela, correu até o encontro de Jesus e se prostrou aos pés dele. Eu convido você, em nome de Jesus, a correr sempre para o lugar certo, que é a presença poderosa de Deus. Você não sabe fazer nada, querido? Cala a tua boca, não sai jogando palavra que você não deve jogar. Você vai falar besteira. Não sai tomando decisão igual um louco. Já que Deus não fez nada, então quer saber? Eu mesmo vou fazer. Eu sou um homem aperreado. Eu faço mesmo. Eu sou assim. Oxi, né?
sabedoria é o bem mais precioso que nós podemos ter. Naquele momento ali, Maria levanta daquele lugar de prostração e ela se prostra aos pés de Jesus. E ali era o lugar certo dela derramar as suas lágrimas. Ali era o lugar certo dela abrir o coração dela. Eu quero te dizer, Deus ama quando você abre o seu coração em sinceridade. Aleluia. Certa vez eu vi o filho do nosso pastor, Márcio Valadão, o André Valadão, contando que do lado do quarto dele ficava o quarto de oração do pai na casa. E diversas vezes ele ouvia o pai, tarde da noite, gritando na presença de Deus. Só que, como já estava tarde da noite, ele não podia gritar alto, ele colocava um pano na boca e ficava ali. Deus ama cada uma das suas expressões. Deus ama quando você chora na presença dele. Deus ama quando você grita na presença dele. Deus ama quando você grita até mesmo de desespero. Porque pelo menos você está desesperando diante da pessoa certa, no lugar certo. Naquele momento, Maria se prostra nos pés de Jesus. E ela chega ali diante dos pés de Jesus. Ela se lança aos pés dele, a Bíblia diz. E ela diz: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 33, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, os curiosos, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Sabe o que é isso? Jesus ficou comovido com a dor de Maria. Existem momentos que na nossa vida as palavras não resolvem, gente. Deus, Ele está tão relacionado, envolvido na vida daqueles que clamam e creem, que os momentos em que Deus se silencia podem ser momentos em que Ele esteja chorando junto com você. Podem ser momentos em que o seu sussurro seja o sussurro dele. Podem ser momentos em que a sua dor, a sua angústia, seja a angústia do Pai. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele viu ali, ele viu Maria chorando. Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Jesus. E a Bíblia diz que ele se comove. E aí nós lemos um dos menores versículos da Bíblia, se não o menor. Versículo 35, dizendo: Jesus chorou. Para mostrar que Ele chora junto com a gente. Ele ri com a gente. Ele louva com a gente, mas Ele também chora com a gente. Mas quando você chega diante da presença dEle para chorar com Ele, quando nós não estamos chorando diante da presença dEle, as nossas lágrimas podem se tornar em lágrimas de depressão. Quando nós não estamos chorando diante da presença dEle, as nossas lágrimas podem se tornar em lágrimas de um desespero que vai levar a um desânimo, a uma morte, a uma decisão louca, precipitada, desvairada. Mas não existe melhor lugar para se chorar do que na presença dEle. Se tiver que chorar, chore na presença dEle. Ajoelhe ali, dizendo: Jesus, Jesus. Talvez você não vai dar conta de falar nada, você só vai dizer:
Mas naquela hora Ele está acolhendo você. Naquela hora Ele vai estar confortando você. Eu te garanto isso. Eu te garanto isso. A situação quando você levantar dali pode não ter mudado, como não mudou quando Maria levantou dali. Mas eu creio que da mesma forma que Maria levantou ali, quando você corre e se prostra na presença do Pai, você levanta diferente. Você levanta de olhos erguidos. Você levanta com a sua confiança renovada. Sabe para quê? Para encarar o problema de frente a frente. Porque Deus não fez filhos covardes. A palavra declara: nós não somos os que retrocedem, nós somos aqueles que prosseguem para o alvo. Então Deus não fez você para largar os problemas para lá. Deus não fez você para fugir das dificuldades. Deus fez você para olhar nos olhos da dificuldade e dizer: eu estou aqui porque o meu Pai vai diante de mim e Ele me conduz em sabedoria para lidar com essa situação. Maria se levanta dali, depois dela chorar, depois dela derramar suas lágrimas ali diante de Jesus, depois dela abrir o coração. Jesus chora, Ele tem chorado, Ele tem visto a situação de muitas pessoas, mas muitas vezes Ele não pode fazer nada, porque essas pessoas não estão chorando na presença dEle. Como profeta, Deus me trouxe aqui essa noite para dizer: existem pessoas dentro que estão chorando em qualquer lugar, menos na presença de Deus. Você sabe que é com você mesmo que o Espírito Santo de Deus está falando. E Ele está te chamando de volta. Ele está te chamando de volta. Jesus chora, versículo 36. Então os judeus disseram: vejam como Ele o amava. Diga para a pessoa que está do seu lado: Ele te ama. Mas diga assim com um sorriso bonito: Ele te ama. Vejam como Ele o amava. Mas alguns deles disseram: pera lá, olha os curiosos dando pitaco na história. Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Pastor, por que Deus não bloqueia as coisas delas acontecerem em minha vida antes delas acontecerem? Porque, querido, nós somos como uma perna. No momento em que estamos passando por aquela pressão, por aquela dor, é que Deus está extraindo de nós a melhor parte que existe dentro de nós, que foi Ele quem plantou. Não existe um suco se você não espremer, amassar, triturar uma fruta. Deixa Deus espremer você, deixa Deus te amassar, deixa Deus te moldar, porque é nessa hora aí que Ele está extraindo o melhor de você. Aí pesou, porque não é fácil. Por que Ele não impediu que Lázaro morresse? Eu pergunto para você: se Jesus tivesse impedido que Lázaro morresse, nós teríamos um testemunho maior da manifestação da glória dele contado aqui na Bíblia? Não. Existe uma escritora que ela foi durante vários anos best-seller nos Estados Unidos, chamada Joyce Meyer. Era uma mulher assim fantástica. Deus usa ela de uma forma sobrenatural. Mas isso é o que nós vemos hoje. Essa mulher cresceu sendo molestada sexualmente pelo próprio pai. Só que ela escolhe ir para o lugar certo. Ela escolhe usar aquilo que veio para tentar destruir a vida dela
como uma oportunidade da manifestação da glória de Deus. Eu quero dizer para você, o único que pode determinar o final da tua vida, a derrota da tua vida, é só você mesmo. Pega um espelho e olha, é só você. Não é o Satanás, não são as pessoas, não são as situações, sou eu. E quando esses curiosos dizem isso, Jesus vem no versículo 38 e diz: Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra. Imagine uma pedra, um buraco assim muito grande, um buraco bem grande. Colocava o defunto lá dentro e rolava uma pedra gigante assim para tampar a porta do sepulcro. E Jesus foi até aquele sepulcro. E é interessante que quando ele chega ali no sepulcro, ele diz para aquelas mulheres, ele libera para Marta e Maria, irmãs de Lázaro, dizendo para elas exatamente assim, no versículo 39: tirem a pedra, disse ele. Aí vem mais uma vez a incredulidade. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias que ele está morto, já está dando bicho, já está fedendo. Jesus, para que você vai inventar moda? Eu pergunto aqui nessa noite, quantos estão aqui essa noite que querem viver o sobrenatural de Deus na sua vida? Você quer viver isso na sua vida? Você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida? Prepare-se para confiar e acreditar nas direções mais loucas que você já recebeu. Porque só um cara muito louco é capaz de ir para a cruz, para morrer para um bando de pessoas que ele nem conhece direito. Nunca viu a cara. O David ainda nem pensava em existir. Mas Jesus já tinha feito aquilo por mim. Loucura! Doideira! E aí Jesus chega para 2 mulheres. Olha que coisa indelicada. Tinha um tanto de curioso ali no meio. Tinha um bocado de homem também. Tinha alguns homens assim, fortões, igual o Luiz, assim, sabe, ali, fortes. Jesus poderia chamar os homens que estavam ali e dizer para eles: olha, remova a pedra, afinal de contas eu sou Jesus, eu sou um homem cavalheiro. Mas não eram os curiosos que estavam clamando pelo milagre. Não eram os curiosos que estavam pedindo para que Lázaro ressuscitasse. Era quem, gente? Era Marta e Maria. Então eram elas que tinham que ir lá e arrancar a pedra. Talvez você está esperando, querido, que o pastor arranque a pedra que você tem que arrancar. Através de uma oração, através de desencapetamento, dizendo: sai! E Jesus está olhando para você e dizendo: arranque a pedra, arranque a pedra. Que pedra é essa, pastor? Pode ser a pedra da incredulidade, pode ser a pedra do desânimo, pode ser a pedra da frieza, pode ser a pedra do pecado que tem entrado na tua vida e paralisado a sua história. Espírito Santo de Deus, começa a falar nessa hora na mente dos teus filhos quais são as pedras que precisam ser arrancadas. Porque Deus, essa é uma noite de ressurreição. Essa é uma noite de ressurreição, Pai. Mas antes da ressurreição acontecer, a pedra tem que ser arrancada. O peso tem que ser tirado. Porque se existe pedra, a palavra de Jesus é liberada, ela bate na pedra e volta. Por isso que tem coisas que nunca mudam. Porque as pessoas não tomam as decisões que precisam ser tomadas. Elas tentam negociar com Jesus. Pois é, Jesus, eu já larguei 3 pecados, mas esse aqui... Isso aqui não dá. Isso aqui não dá. Agora eu te pergunto, se Jesus mandou 2 mulheres tirarem a pedra, é porque ele sabia que elas davam conta de tirar a pedra. Eu, como profeta, digo para você aqui essa noite, em nome de Jesus,
Não diga que você não consegue se os olhos de Jesus estão sobre você. Porque os olhos dele estão dizendo para você exatamente isso. Você consegue. Em mim você consegue. Em mim você consegue. Ah, pastor, mas aquilo é difícil demais. A palavra do Senhor diz em Filipenses 4,13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem te fortalece é aquele pai que está lá acreditando em você, dizendo: vai lá, Marta, vai lá, Maria, arranquem a pedra, arranquem a pedra, arranquem a pedra. Aí nós estamos lá, pois é, Jesus já está fedendo, tal de defunto. Jesus, você está doido? Para que arrancar a pedra, Jesus? Você vai fazer a gente sofrer mais, vendo nosso irmão todo em decomposição, Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e faz para ela assim, ó. Vai te falar um pouquinho. Vai te questionar um pouquinho, David. Vai. Porque aí você tem que arrancar uma outra pedra da tua vida, a pedra do cala-boca. A pedra da dúvida, a pedra do questionamento. Ei, o Espírito Santo de Deus está falando aqui para mim. David, você iria experimentar coisas muito maiores se você não começasse a questionar algumas direções que eu dou para a sua vida. Quer viver a bênção de Jesus? Quer viver os milagres dele? Quer viver a ressurreição dele? Prepare-se para ouvir direções fora do comum. Sabe o que é isso aqui quando o pastor faz? Como 10.000 pessoas, e ele abre o sorriso: olha, o dia que nós chegarmos lá. Ele não está falando isso por falar, não. Ah, mas nós? Não. Que isso? Quando aumenta as pessoas, aumenta os problemas. Que isso? Avivamento? Ah, não. Vamos ficar na nossa mesmo. Dente. Pois é, eu não concordo com aquela direção. Pois é, eu não acho que está certo com o que está sendo feito. A Bíblia diz em Provérbios: até o tolo é tido por sábio quando ele fica com a boca fechadinha. Isso mesmo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: meu irmão, por favor, aprenda a falar menos e a orar mais. Amém? Agora eu pergunto para você: sai mais palavra da tua boca de conversa ou palavra de oração? Da minha sai mais de conversa. Ou é só eu? Nós oramos pouco. Jesus diz: tirem a pedra. Tire a pedra. Fique de pé no seu lugar nessa noite. Deus falou com você aqui, tem falado ou só comigo? Amém. Talvez a pedra que você precisa tirar é a pedra do orgulho na tua vida. Talvez a pedra que você precisa tirar é a desesperança, é a falta de fé. Você já se decepcionou tanto que está difícil até crer, até acreditar. Ah, meu irmão, mas a sua situação não é tão difícil quanto a de Marta e Maria. Porque você está vivo. A Bíblia está falando de um cara que já estava morto, já tinha ido. 4 dias o defunto já está em fase de putrefação.
está se decompondo. Acabou. Está vendo ali, Jesus, o sepulcro acabou. Jesus, você veio aqui só para chorar com a gente? Ele diz: tirem a pedra. Agora olha que interessante, Jesus não perguntou quantos dias Lázaro havia morrido. Sabe por quê? Aquilo que está de errado na sua vida é bem menor do que aquilo que Deus tem para fazer na sua vida em meio a isso que está errado. Glória. Ele não queria saber. Ele não queria saber quanto tempo, né? Assim, geralmente, quando nós chegamos na casa de alguém que morreu, mas quanto tempo faz que fulano morreu? Ou, meus pêsames. Não. Jesus não estava lá para dar pêsames. Sabe por quê? Porque Jesus, põe algo na tua cabeça, Ele não tem pena de você. Ele te ama. Glória. Ele acredita em você, mas pena não. Glória. Como diz, coitado é filho de rato que nasce pelado. Você não é coitado. Você não é coitada. Mas o diabo quer te levar para uma condição de coitado, de coitada. Porque quanto mais coitado você se sentir, menos espaço para esperança vai ter na tua vida. É ou não é verdade? Quanto mais coitado, menos esperança. Quanto mais coitado, mais lascado vai dar. É. Só que Jesus não fala. Ele não foi ali para consolar Marta e Maria. Ele não foi ali para pôr ela no ombro e chorar junto com elas, dizendo: coitada de vocês, tadinha de vocês, o irmão de vocês morreu. Jesus não está diante de você simplesmente, querido, para dizer tadinho de você. Ele não está diante de você para isso, não, querido. O tempo de relacionamento dele com você é tão importante que ele não perde com coisas que são tão supérfluas. Ele estava ali para dizer: tira a pedra. Quer um milagre? Quer um milagre? Tira a pedra. Quer a ressurreição? Quer avivamento? Tira a pedra. Tire as pedras que estão no teu caminho. Tire as pedras que têm impedido a glória de Deus passar com liberdade. Tira as pedras. Tira as pedras que dizem para você: acabou este casamento. Tira as pedras que dizem para você: não tem jeito mais. Tira as pedras que dizem para você: acabou completamente. Acabou completamente. Acabou completamente. Não acabou não. Não acabou não, porque você está aqui essa noite. Você está aqui essa noite e eu tenho uma boa notícia. O mesmo Jesus que estava ali diante de Marta e Maria, Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele está olhando para você e dizendo: filho, lembra da pedra que precisa ser arrancada. Vai pensando aí. Vai pensando aí na tua mente. A pedra que precisa ser arrancada. Aleluia. Aleluia. A pedra da enfermidade. A pedra da dor. Aleluia. A pedra da incredulidade. Senhor, onde você está? Tudo já morreu. Tudo morreu. Não tem jeito mais. Não dá mais pra mudar. Já está morto. Já desfaleceu. Morreu. Morreu. Olha bacana na baceira que terecanda na manás. Mas o pai diz: ei! Jesus diz: eu entendo de morte, porque eu também morri. Eu também morri. Oh, eu também morri. Eu também morri.
questionar. Que quando elas pararam de olhar as impossibilidades, que quando elas pararam de olhar ali apenas um defunto em fase de putrefação, de decomposição, quando elas pararam de dizer não tem jeito mais, acabou, quando elas pararam de dizer já era, eu estou aqui só para chorar, eu estou aqui só para lamentar, não dá mais. Quando elas pararam de chorar, de lamentar, de questionar e olharam para Jesus e ouviram a direção que Ele deu. Ele baixando lá, versículo 41, a Bíblia diz: então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Será que eu preciso gritar, filho, para você entender? Será que eu preciso gritar para você ouvir a minha voz? Será que eu preciso gritar para você sair desse quadro de morte? Desse quadro de prisão que você se encontra? Porque não adianta, era estupidez a palavra ser liberada de ressurreição para Lázaro, porque a pedra impedia Lázaro de voltar para a vida. Às vezes você está esperando a palavra ser liberada e a palavra não vem, porque a pedra impede você de viver a palavra de Deus liberada sobre a tua vida. Quando Jesus diz, naquele momento em alta voz, Ele brada em alta voz dizendo: Lázaro, David, João, Pedro, Davi, Lucas, Michele. Ele diz: Lázaro, vem pra fora, Lázaro! Vem pra fora, Lázaro! Vem pra fora, Lázaro! Vem pra fora, Lázaro! Vem pra fora! Vem pra fora! Vem pra fora! Vem pra fora! Vem pra fora, vem pra fora, vem pra fora, vem pra fora, vem pra fora! Aleluia! Nós vamos fazer um ato profético. Aleluia! Ele vai cheirando a labaqueteria, ela vai cheirando. Quando eu bradar em alta voz, dizendo: vem pra fora. Talvez a pedra que você precisa arrancar aqui essa noite, o Espírito Santo de Deus me diz a algumas pessoas, é o sentimento de incapacidade que você tem, que paralisa você, que impede você de alcançar voos mais altos, que impede você de acreditar, de fazer uma faculdade, que impede você de entrar em um curso, que faz você se manter aprisionado no sepulcro da frustração, do sentimento de derrota. Está entendendo isso aqui essa noite? É para você que o Espírito Santo diz: ele baixeria anda lá baquetere canda lá baixeria. Aleluia! E nessa noite, num ato profético, todos nós, de uma forma pessoal, ele balaxeria que teria lá vai. Eu vou convidar o pastor Antônio para bradar aqui em alta voz. Como nós não sabemos, obviamente, o nome de todos aqui, eu preciso saber seu nome. Eu preciso saber a sua identidade, que é de filho de Deus. Aleluia! Então, como filho de Deus, o pastor Antônio vai bradar nessa hora: filho de Deus, bem alto.
Ele vai dizer: filho de Deus, vem para fora. E num ato profético você vai dar um salto no seu lugar, declarando: eu saio, eu saio, eu saio, eu saio, em nome de Jesus. Mas antes de fazermos esse ato profético, eu tenho um convite para você essa noite. Você que essa palavra do Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, e você diz: pastor, eu preciso remover pedras da minha vida. Eu convido você bem rápido a sair do seu lugar e vir aqui à frente, que eu vou esperar você. Em nome de Jesus, venha, venha, venha mesmo. Ele vai cantar lá, baceria, que teria lá, baceria, lá vai. Chore, macanta lá, baçore, canta lá, baceria, vai cantar lá, maná. Oh, oh, oh. Vem, vem. Ressuscita-me. Aleluia, amém. Pastor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu disse que hoje, pensei que hoje era dia 15, mas foi no dia 16 de março que o pastor Guilherme disse: daqui a 3 meses, exatamente 3 meses, hoje é 16 de junho, Deus fará algo novo nesse lugar. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode aplaudir o Senhor? Foi uma mensagem de 1h30, ele falando: daqui a 3 meses, daqui a 3 meses. E o pastor David recebeu uma palavra rema do Senhor, uma palavra profética. Não foi um sermão, não foi uma coisa assim simplesmente para a gente ouvir, gostar e ir para casa, mas foi uma palavra profética.